Tá bom. Pode falar pro Júlio no ar? Ou você fala aí? Pode falar. Júlio, vai abrir. CBN Esportes Campinas. Muito bem, 11 horas e 10 minutos, estamos no ar com o CBN Esportes hoje, dia 27 de agosto de 2026, quinta-feira de muitas notícias, muitas movimentações, vamos juntos até meio-dia atualizando tudo sobre o time do seu coração. Falaremos também de Guarani e de Ponte Preta, mas vamos aqui às nossas principais manchetes. No vôlei, hoje tem estreia do Vôlei Renata do Campeonato Paulista, time comandado pelo técnico Horácio de Leu entra em quadra às 6h30 da noite, para enfrentar o Guarulhos. O duelo acontece no ginásio Ponte Grande com transmissão de Rafael Pio aqui na CBN. Na Copa Intercontinental, o Al-Ahly da Arábia Saudita estreou com vitória na competição. A equipe derrotou o Auckland da Nova Zelândia por 1-0. Agora os sauditas enfrentam Mamelodi Sundowns, o campeão africano. Copa Sul-Americana, o River Plate está eliminado da competição. A equipe empatou 1-1 com o Santa Fé. No Monumental de Nunes, perdeu nos pênaltis 8-7 com a vitória. Os colombianos agora enfrentam o Vasco da Gama na fase quartas de final. Falando em Vasco, o Cruz Maltino venceu o Vitória em São Januário por 1-0 pela Copa do Brasil. Gol do colombiano Andrés Gomes. Cruz Maltino agora joga por um empate na próxima semana em Salvador para seguir na competição. Já em São Paulo, o Palmeiras atropelou o Santos e venceu por 3-0. Verdão poderá perder por até 2 gols de diferença na Vila Belmiro, que estará classificado à semifinal na próxima semana. E a derrota sofrida na capital paulista repercutiu negativamente entre os torcedores do Santos. Nesta manhã, os muros do CT Rei Pelé amanheceram pichados. Entre as frases escritas no muro estavam: time apático, joguem para ganhar, respeitem a nossa história. A manifestação do torcedor santista. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Ô, meu caro Júlio Nascimento, bom dia pra você. Quintou, hein, Júlio? Tá chegando o final de semana e as notícias não param no Moisés Lucarelli. Ontem, no início da noite, a Macaca divulgou uma nota confirmando que Márcio Zanardi não é mais o treinador da Macaca. Ele deixa o comando sem conquistar uma vitória, mas claro que daqui a pouco a gente vai debater toda a situação que o Márcio enfrentou nessa trajetória como técnico da Ponte. E no alvo da diretoria, um velho conhecido, Gilson Kleina, acerta os últimos detalhes, os últimos ajustes para comandar a Ponte Preta mais uma vez. Se tudo der certo, ele deve estrear contra o América Mineiro. Mas vai ter jogo? Vamos aguardar. Muito bem, agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupi, quais as novas do Bugre? Guarani que está se preparando para a decisão, é o jogo mais importante do Bugre no ano. É sábado, 5 da tarde, contra o Brusque. Humberto Louser, que vai fazer a reestreia, está observando um pouco mais e já dá uma cara do time que vai entrar em campo. Luiz Otávio está suspenso e não joga. Muito bem, agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia o ouvinte internauta CBN. Guarani em compasso de espera e montagem do time para o jogo contra o Brusque, né? O técnico Humberto Louser pensa em fazer algumas mudanças importantes para que o Guarani consiga essa vitória e garanta a classificação à próxima fase. E a Ponte nesta situação, né? Saiu o Zanardi, vem o professor Gilson Kleina. É claro que falar do Gilson como, o que ele vai fazer? Não, ele não vai fazer nada, ele vai dar carinho para os jogadores, tentar afagar um pouco ou acalmar um pouco o ambiente ponte pretano. Não é uma má ideia, não. Não vejo como uma má ideia. O retorno do professor Gilson Kleina pela sexta vez? Sexta vez já no comando da Ponte Preta. Ô, Júlio. Sim. Voltei no tempo, hein? Acho que vamos terminar como foi em 2018.
Loser no comando do Guarani, se não me engano, e Kleina na ponte. Verdade. Acredito. O Loser eu sei que foi campeão da Série 2 e ficou depois pra Série B, né? Isso. Não, ele começa na Série... Ele faz o último jogo de 17 contra o Internacional, acho que era o Loser já. Como auxiliar. Aí ele fica 2018 ele era todo. auxiliar do Lisca, Não, né? era o Lisca, né? Isso, era o Lisca. O Lisca Mas Aí, o ano 2018 termina ele com começa- 2018 com ele no comando do Guarani. 2018 ele faz... aí é o Humberto. Que isso. quando no jogo do Avaí, que a Ponte não consegue o acesso. É isso. Voltamos no tempo, hein, Júlio? Eu acho que eles não bateram, cara, em nenhum período juntos, porque o Loser, ele sai quando o Guarani garante vaga, né? Garante a permanência na Série B de 18, ele não termina a temporada. Eu não... Eu acho que no finalzinho sim, Acho que no finalzinho do Loser no Guarani, o Kleina ele disputou 8 jogos, né? Na reta final. Aquele derby... Então, acho que bateu, sim. Eu me apego aos derbys. Aquele era o Humberto no Guarani. O derby do pênalti lá no André Luiz, que o Ferreira fez o pênalti, o árbitro não deu. Que 1 a 1. foi 0x0. Foi 0x0 ou 1x1? 1x1. 1x1. Deixa eu tirar essa dúvida aqui, Carnal. Aquele derby era o Humberto no Guarani. Na Ponte eu não tenho certeza se era o Gilson, mas o Humberto Loser ele era do Guarani. derby do segundo turno. Derby do segundo turno. Não era o Brigatti. Era o Brigatti. E o Humberto era no Guarani, né? Porque o Brigatti tava naquela de você é técnico, não vou ser técnico, você é interino, não vou ser interino. Aí o Abdala traz o Gilson, faltando 8 jogos. Isso. E aí onde tem aquela arrancada e a Ponte chega na partida contra o Avaí, brigando por acesso. Boa. O Loser foi demitido do Guarani no dia 13 de novembro de 2018. E o Kleina apresentado em 2 de outubro. Então eles ficaram um mês sendo técnicos de Campinas em 2018. Então a tua análise foi perfeita, Antônio Lupe. Muito obrigado. Seguinte, torcedor pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp 998869070. Esta semana, né, desde terça-feira até amanhã, estaremos aqui num CBN Esportes especial no YouTube, né, youtube.com/CBN Campinas, porque no Dial, no FM 99.1, estamos com a sabatina presidencial, então neste período você faz companhia pra gente aqui no nosso YouTube da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Ponte Preta, do Gilson Kleina, mas eu quero começar hoje pelo Guarani, já mandando aqui um abraço para a galera que está participando do Nascimento W9X, já está mandando mensagem aqui, Ricardo Souza, o Emerson Santana, que é o Emerson Dias, né, que no YouTube é o Emerson Santana, o Jaciro Ferreira, a galera participando aqui, o Márcio Mourão, todo mundo já ligado aqui no CBN Esportes. Quero começar com o Guarani, Antônio Lupe, até porque o Bugre tem uma decisão no sábado contra o Brusque e hoje as bilheterias foram abertas, com um tobogã também reaberto, né, Lupe? É isso, o tobogã vai estar aberto. Fazia tempo, né? Acho que nos 3 últimos jogos, o tobogã ele ficou fechado, até por uma questão também de economia e de causar uma atmosfera um pouco mais de pressão ali por parte do adversário. Então as bilheterias já estão funcionando. O Guarani está realizando, na verdade, uma promoção de ingressos, né? R$20 a inteira e R$10 a meia para praticamente todos os setores, né? Com exceção ali da Vitalícia. Então, expectativa de casa cheia lá no Brincão. Em relação ao time, Júlio, o técnico Humberto Loser, ele tem observado um pouco o elenco, ele conhece várias peças, mas já está traçando ali, mais ou menos, uma equipe que ele vai colocar em campo no duelo contra o Brusque. Luca provavelmente deve começar entre os titulares, né? Tem a questão do Luiz Otávio, que está suspenso, e o William Farias deve voltar no meio-campo. Carlos Eduardo e Luca foram testados entre os titulares, disputando vagas com o Cauã Jesus e também com o Maranhão. Tentando projetar um provável Guarani para o jogo contra o Brusque, Kaique França, Dudu, que aliás o Loser conhece muito bem, Jonathan Costa, Maurício Antônio e o Emerson Barbosa. No meio-campo, sem o Luiz Otávio, o William Farias como titular, Carlos Eduardo ou Cauã Jesus, Isaac e João Paulo. No ataque, o Herbert e o Luca. Acredito que o Cauã Jesus deve ser utilizado no decorrer do jogo e não como titular. Acredito em William Farias e Carlos Eduardo, William Farias ficando um pouquinho mais e o Carlos Eduardo ali fazendo aquela transição defesa-ataque. Mas ainda hoje é quinta, tem o treino de hoje e tem amanhã para o Loser definir o time titular que vai enfrentar
o Brusque na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse cenário, Carlão, seriam 3 mudanças, então, né? Em relação à escalação do último jogo, William Farias, Carlos Eduardo e Luca. Concorda? É só uma projeção inicial, né, Carlão? Sim, mas é uma projeção, mas eu acho que ela vai se confirmar. Ele não vai colocar o Cauã Jesus neste momento, desde o início, eu digo, por causa do tamanho do jogo. É um jogo que você tem que ter muita estratégia. Não adianta partir igual louco, né, para cima do Brusque. O Guarani tem 90 minutos para ganhar a partida. Mestre, estamos falando muito de Vadão, né? E Vadão falava muito isso. Tem que ter calma, paciência. O gol não vai sair de maneira atabalhoada, vai sair com organização. Com a entrada do Carlos Eduardo no lugar do Cauã Jesus, o Guarani não deixa de ser ofensivo, até porque o Carlos Eduardo, mesmo não vivendo um bom momento, ou um momento diferente em relação ao quando ele chegou no Brinco de Ouro, mas é um bom jogador, é um jogador que tem o chute como uma arma importante, de repente numa bola parada ele pode ser decisivo. O William Farias no lugar do Luiz Otávio é uma alteração natural, e eu acho que o Guarani ganha em vários aspectos, né? Na liderança, na condição técnica, na experiência, porque é um jogo que vai precisar sim de jogador experiente, de uma bagagem. Então eu creio que essa dupla defensiva no meio campo ela vai ser formada pelo Carlos Eduardo e pelo William Farias. E na frente o Luca, é jogo pro Luca. Mas não tá fazendo gol, tá perdendo gol, não interessa, uma hora ele vai fazer. E é um jogador que já demonstrou ser decisivo em outras ocasiões, é um jogador que está tentando, que está brigando, infelizmente as coisas não estão acontecendo, a rede não está balançando, mas é um jogo decisivo, é um jogo para cara cascudo, e o Luca tem aí esta experiência, esta bagagem, e eu acho que ele vai ser o escolhido. Então o Humberto não vai realizar tantas mudanças não, apenas estas mudanças para tentar fazer um jogo de muito equilíbrio, de muita paciência, de muita resiliência e conquistar a vitória e a consequente classificação. Agora tem algumas questões, né, em relação ao Guarani, né, o Frontini até na coletiva, né, Lupe citou a questão do Kevin, do Diego Torres, são jogadores aí que dificilmente serão aproveitados, até porque estão em vias de sair, né, o Kevin está guardando documentação, o Diego Torres tem essa chance aí de ir embora definitivamente. Júlio, tem essas duas questões, né, que estão pegando aí no Guarani. O Frontini, ele afirmou em entrevista coletiva que a questão do Kevin, eles estão fazendo de tudo para que o Guarani saia dessa negociação com algum tipo de benefício, que ela seja boa para o Guarani. O Kevin, ele tem uma proposta de um time de Portugal, ele foi liberado dos treinos, segundo o próprio Frontini, para realizar toda a documentação que é necessária, né? Até porque ele vai jogar em outro continente, se der tudo certo. No Frontini, na entrevista, ele deixou ali meio que nas entrelinhas que deve ter alguma questão financeira, mas a negociação a princípio é por empréstimo, e aí depois, se o time português quiser ficar com o Kevin, tem que exercer a prioridade de compra com o valor já pré-estipulado, mas o Guarani quer nesse momento também receber algum tipo financeiro, né? Alguma ajuda não, mas algum benefício em termos de dinheiro para liberar o Kevin, mesmo que seja por empréstimo. Se tudo der certo, se for da forma com que o Guarani, jogador e o staff estejam todos acordados, aí o Kevin vai ser liberado para viajar. Caso tenha algum ruído entre algum tipo de situação, seja no Guarani com o representante do atleta, Guarani Clube lá de Portugal, aí o Kevin não vai mais. Mas a tendência é que a negociação logre êxito. Já o Diego Torres tem uma proposta em mãos para rescindir o contrato, e o Frontini aguarda a resposta do jogador, mas a tendência também é de rescisão de contrato do Diego Torres. O contrato iria até o final da temporada. Com essa rescisão, o Guarani economizaria aí alguns meses de salário, e por isso o Diego Torres sinalizou até de forma positiva. Vou até checar com uma fonte aqui se já teve o desfecho dessa situação, e eu já trago até inclusive detalhes pra gente aqui no nosso CBN Esportes versão YouTube. Essa fonte aí foi quem deixou o Frontini bravo. Ô, Carlão, deixa eu falar um negócio pra você. Verdade. Cara, eu tava refletindo sobre o Kevin. Eu acho que o Kevin, ele foi uma decepção, assim. Eu sei que o torcedor fica pedindo jogadores da base, né, oportunidades, mas eu acho que o torcedor do Guarani esperava um João Marcelo 2.0, um novo Bruno Mendes, né, quando surgiu e foi bem, naquele primeiro impacto.
Eu não tenho certeza se o Kevin seria esse jogador, viu, Carlão? Sendo bem sincero agora, cara, eu acho que a expectativa em relação ao Kevin está acima do que ele conseguiria entregar em termos de desempenho, viu? Ô Júlio, as coisas pro Kevin, elas aconteceram rápidas, né? O lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é o gol contra o Santos, né? Ele entra, dá uma cabeçada lá, empata o jogo contra um time grande. A repercussão foi enorme. A gente sabe do histórico do Guarani com relação a atacantes, né? Você citou bons atacantes da última geração, porém atacantes normais, né? Mas aí quando se fala de Guarani, a gente vai nesses extraterrestres, né? Como Careca, como Luizão, como Amoroso, como João Paulo. Então o torcedor, ele fica esperançoso, o torcedor é apaixonado. Então quando sai algum atacante da base do Guarani, pronto, surgiu o novo Careca. E não é assim, um novo Careca é, como até brincava Milton Neves, é de nunca mais e nunca mais. Um Luizão também, a mesma coisa, Amoroso, esses caras extra classe. E a coisa negativa também para o Kevin aconteceu muito rápido, que foi o pênalti desperdiçado lá naquele jogo da Copa do Brasil. Gente, você acha que se o Kevin, comparando agora com os jogadores normais, porém bons que você citou, Júlio, Bruno Mendes, o próprio João Marcelo, você acha que se o Kevin se ele estivesse produzindo a mesma coisa que esses meninos estavam, João Marcelo, Bruno Mendes, você acha que ele não seria melhor aproveitado? O Hélio Cizenando, ele pode ter todos os defeitos do mundo, o Matheus Costa também, todos os defeitos do mundo, mas eles não rasgam nota de 100. Se ele tem em mãos um menino que está desabrochando, que está se destacando nos treinamentos, por que não vai usar? Então, naturalmente, até pela idade, o Kevin acabou sentindo a pressão, né? Tanto quando ele faz o gol contra o Santos, que aí vem uma carga de responsabilidade, e quando ele erra também a penalidade, ele deve ter sentido, é um garoto, é natural, isso faz parte. Se ele estivesse produzindo, ele já estaria entre os titulares, já seria um 12º jogador no esquema de qualquer treinador que estivesse à frente do Guarani. Então é preciso ter muita calma, principalmente atacante. Ele não vai chegar e arrebentar, ele não é fora de série, ele é um bom jogador, tem um futuro promissor. Então acho que como as coisas aconteceram muito rápido na vida do Kevin aqui no Guarani, ele acabou não entregando, acabou sentindo um pouco a barra, sentindo a pressão. Eu acho que se esse empréstimo se confirmar, vai ser bom pro Kevin, vai pro futebol português, nova cultura, uma nova metodologia de trabalho, um novo país, né? E o Guarani vai ficar com alguma quantia. Se não der certo, ele continua sendo lapidado, sendo trabalhado para, quem sabe, na próxima temporada ou até nessa aí, ajudar o Guarani em algum instante. Júlio. Ainda não, tá faltando alguns detalhezinhos, tanto de uma parte quanto da outra, então ainda não houve aí a assinatura para esse acordo entre a rescisão de Diego Torres, e o Guarani. Eu acho que a projeção do Guarani seria economizar aí algo entre 25% a 35% em relação ao Diego Torres, vai depender muito do que for acordado, né, entre as partes. Mas qualquer economia já é bem-vinda. E que frustrante, né, a passagem do Diego Torres pelo Guarani, né? Nos esportes americanos a gente chama isso de bust, né? Quando é um jogador que ele chega com uma expectativa e acaba decepcionando geral, não consegue atingir os números esperados. Eu lembro da operação que o Guarani fez, o Diego Torres tinha até propostas de Série B, topou vir para o Guarani, contrato longo, alto salário, camisa 10. E tirando aquele período ali na reta final da Série C do ano passado, né, Carlão? O Diego Torres, de fato, não rendeu o que a gente esperava. Além de não ter rendido para esta temporada 2026, o Diego ele começa com o carimbo do fracasso de 2025, né? Foi muito traumático para o Guarani. E o Diego, como era a referência técnica daquele time, ele ficou com este carimbo e não conseguiu produzir. Mesmo quando ele chegou badalado, chegou como a estrela da companhia, ele teve lampejos, né? Alguns jogos, alguns gols, principalmente em bolas paradas, em cobranças de pênalti e tal, mas ele não conseguiu render. E o 2026 dele foi pífio, né? Quando ele teve a oportunidade, ele não
não conseguiu desempenhar, muito fora de sintonia com o grupo também. Então, por isso, vai ser bom para o Diego esse desfecho com o Guarani. O Guarani se livra aí de salários altos, né, a questão financeira, e o Diego vai seguir aí o caminho dele. Infelizmente, não deu certo. Então, o Diego Torres aí praticamente, né, encerrando a passagem pelo Guarani. Agora é mais uma questão de acertar aí os últimos detalhes. Do Bugre é isso, Antônio Lupe? Mais alguma coisa que a gente pode passar aqui do Guarani? Ontem nós não mencionamos, né, mas tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo. Parece que está tudo encaminhando, hein? Acho que teremos, muito provavelmente, Graziano com a proposta aceita no dia 4, hein, Lupe? Aliás, teve até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? O final do telefone 1701 pelo nosso WhatsApp. Bom dia, o Graziano só pode assumir o Guarani se vender o São Bernardo. Como fica essa situação se não conseguir vender rápido? É algo que, assim, aí acho que nessa situação, acho que você, Júlio, pode falar também junto com o Carlão, mas nessa situação o Guarani não tem nada a ver. É uma questão envolvendo São Bernardo e o Graziano. Não, mas tá vendendo. Tá vendendo. Então, é o filho, né? O Robertinho, né? Ricardinho ou Robertinho, não lembro agora. Então, mas se não eu vou dar o crédito aqui. Mas, aliás, não sei se você tá sabendo, viu? O negócio do Vasco lá com o Palmeiras tá dando problema. Já está proibido. Então, não tem mas conversa. será que pode? Então, não sei. Então, é uma outra questão. Falando? Porque seria o filho dele assumindo a SAF de um Isso. clube e o pai a SAF de Conflito outra. interesse. Eu não sei se Mas isso são é empresas permitido. diferentes. São empresas diferentes, Não, porque mas não é a a Magnum. a Não é a da- a Magnum da- do Guarani. A Magnum fica com o São Bernardo, a empresa é TTK. É a empresa do Graziano para o Guarani, não é Magnum, inclusive. É uma manobra, né? De É. qualquer maneira, logicamente, ninguém é bobo, né? É uma manobra para tentar fugir de repente, Não, de uma é impossibilidade. que eu trouxe o exemplo do Vasco. Agência de Fair Play proíbe relações do Vasco com a Crefisa. Tá aqui na capa da GE, do GE, a foto da Leila com os representantes também, com o pessoal que vai pegar o Vasco da Gama. Aí, ó, aqui, ó. A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol iniciou um procedimento formal para avaliar possível conflito de propriedade na venda da SAF do Vasco para o grupo comandado pelo empresário Marcos Lamáquia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Daria aí um conflito de interesse, né? Essa situação do Vasco e do Palmeiras. Por isso, eu acho que essa situação do Guarani teria aí algum desdobramento. Eu acho que teria algum desdobramento. Mesmo que seja aí uma manobra, né? Não deixa de ser uma Podemos manobra. até perguntar, né? Boa. Numa próxima oportunidade. E talvez nas reuniões entre o dia 1º e o dia 3 de setembro, talvez seja até algo a ser vai ser questionado debatido. pelos conselheiros, né? Já que vai ser um período ali para tirar dúvidas, né? Um saque. Saque. Então ali. O saque você Então foi vai ser muito bem. Você lembra disso? Então vai ser um período aí para tirar essas dúvidas. O mais importante é o Guarani entrar de maneira bem segura no negócio, né? E tem uma outra situação também, né? É claro que, assim, se der tudo certo, eu digo, se o Guarani fechar a SAF, os conselheiros aprovarem a SAF com o Graziano, a reunião é dia 4, dia 5, não vai estar tudo certo. Já vai estar com o Guarani SAF, contrato assinado, Todo um processo. e dinheiro com rios de dinheiro lá no Brinco de Ouro. Não. Existe todo um processo burocrático. E a entrevista que o Graziano deu naquela reunião para o jornalista Breno Beretta, da Bandeirantes, ele citou que dependendo da evolução, do andar da situação, até um ano. Então, assim, acredito que tudo isso não é do dia para a noite. Então, é uma situação ainda que não é pro agora, assim, que a gente pode falar. Mas é uma pergunta do ouvinte aqui em relação ao Guarani. Tem um outro também perguntando aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu pegar o nome dele aqui, final 4022. Tá mandando mensagem aqui pra gente, falando se o Guarani deve adotar uma postura defensiva contra o Brusque, sabendo que joga aí dependendo de outros resultados, ou tem que ir pra cima pra vencer o jogo. Aí eu já não sei. Eu quem acho quiser. que é um jogo de equilíbrio. O Guarani tem que ter muita cabeça no lugar. Não adianta partir igual louco para cima do Brusque. Tem que ter estratégia. Embora o Brusque venha a Campinas aí
Acho que com um time misto, até pelos jogadores pendurados, mas vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Eu creio que o Guarani não vai partir para cima. É claro que a postura vai ser uma postura ofensiva, de um volume maior, o Brinco de Ouro vai estar lotado, mas partir para cima, jogar ofensivamente, mas com muita organização. Tem mais uma aqui, a participação com a gente no nosso chat, Júlio. Se o Guarani perder e não se classificar, o loser já fica com a corda no pescoço? Não, acho que não. Não, o loser chega com uma tentativa, né, de mexer com o Guarani nessa reta final, mas com a prioridade sendo 2027 no Campeonato Paulista, a partir do Campeonato Paulista, né, mas ocorrendo o acesso já inclusive facilita o caminho para o próprio loser e depois renovar o contrato aí até o fim da temporada. O Alex também pergunta aqui por que o Guarani não rescinde com o Rafael Donato. O jogador não tem espaço e deve custar caro. Porque tem que pagar, né? Tem que pagar o que deve, né? Tá difícil com o Diego Torres, imagina com o Donato, né? Não, o salário do Donato é muito alto, né? E o Guarani tem pendências em aberto. O jogador não vai abrir mão. Por que ele faria isso, né? Cara, faz sentido, né? Pode até ter um desenrolar diferente daqui para frente. A gente sabe que o futebol ele é capaz de coisas, né, absurdas, maravilhosas em alguns momentos, outras nem tanto. Mas até aqui as lesões atrapalharam, mas até aqui o Donatão não tá legal, né? Eu esperava um cara diferente, aquela liderança positiva, né? Mas até aqui a passagem do Rafael Donato não tá legal. Pode mudar, é um cara que quando joga, vira e mexe, faz os gols de cabeça, um defensor, é um líder nato, né? Um cara importante dentro do elenco, mas dentro de campo até agora não aconteceu, né? Eu esperava um pouco mais aí do Rafael Donato. Ainda está em tempo. Tem aqui o Edson Coelho também. Bom dia, galera. Diego Torres não teve muita vontade nas últimas partidas. Aliás, falando em Guarani, eu quero ver se na nossa live, viu, Júlio? Sim. Se nós temos muitos torcedores do Guarani. Ah, verdade. Acabo de receber uma mensagem aqui liberando. Liberou. Boa. Eu quero saber se temos torcedores do Guarani na nossa live. 5 pares de ingresso para o jogo entre Guarani e Brusque, mas tem que mandar no nosso WhatsApp, hein? 19991869070. 19991869070. Tá aqui comigo o WhatsApp. Manda o palpite do jogo e o nome, que a gente no final da nossa live vai fazer o sorteio. Então compartilha a live aí para quem quer ir no jogo, quer sortear e quer concorrer aos ingressos. No nosso WhatsApp já vai ter o sorteio. Então compartilha a live, curta, compartilha, youtube.com/CBN Campinas. No final do programa vamos sortear 5 pares de ingressos para o duelo entre Guarani e Brusque no sábado, 5 da tarde, no Brinco de Ouro. Maravilha, excelente notícia, né? Hora de mobilizar a torcida bugrina neste momento e vai ser uma decisão mega importante para o Guarani, vencer ou vencer para não depender de outros resultados, então uma grande oportunidade aqui que a CBN está dando. Meu caro Antônio Lupe, vamos agora falar da Ponte Preta. Cara, as últimas 24 horas da Ponte Preta foram malucas, hein? Quantas coisas aconteceram desde do nosso CBN Esportes de ontem. Inclusive, hoje no BDC eu falei assim, a quarta-feira promete muitas emoções. Aí eu olho pra cara de Jonathan Morel, e ele, sabe, com aquela cara, fala assim, mas hoje não é quarta, hoje é quinta. Eu falei, é verdade, a quarta já foi tensa, e a quinta promete ser igual à quarta. Porque é o seguinte, hein, hoje a Ponte... Na verdade, vamos só colocar a ordem na linha cronológica, né? Ontem nós tivemos a reapresentação do elenco, houve uma greve, os atletas emitiram uma nota a partir dos advogados, afirmando que não vão treinar, as atividades estão suspensas por conta das pendências salariais. E essa paralisação também, inclusive o advogado dos atletas, ele comentou aqui na CBN que seria também envolvendo o jogo contra o América. Porém, a diretoria pediu aí um prazo para tentar regularizar a expectativa. Aí ontem, no final da tarde, início de noite, o anúncio oficial de que o Zanardi estava fora da Ponte Preta. Ele entregou o cargo e foi aceito. O Zanardi, que deixa o clube aí 12 jogos, 9 derrotas e 2 empates, né? 11 jogos, se não me engano, alguma coisa parecida assim. Não venceu nenhum jogo. E aí, ontem, no fim da noite, surge, né? Na verdade, tem a informação de que o Gilson Kleina foi contactado para assumir a Ponte Preta. Existia aí uma negociação, na verdade, está em andamento uma negociação com o Gilson Kleina
para acertar algumas arestas do passado, até porque se o Gilson acertar com a Ponte, ele vai para a 6ª passagem no Moisés Lucarelli. Tem uma gratidão gigante pela Ponte, porque foi a Ponte Preta que projetou o Gilson Kleina para o cenário nacional, com campanhas de destaque, acesso, Campeonato Brasileiro de Série A, teve também campanha de Série B, teve vice-campeonato paulista, né, em 2017. Então o Gilson, ele tem uma gratidão pela Ponte. E ele sabe de tudo que está acontecendo, ele sabe de todos os problemas. Se não tiver pelo menos aí um faz-me rir, né, um pouquinho de dinheiro nessa negociação, aí isso pode interferir ou impactar na vinda do Kleina, mas ele entende que esse momento ele tem que ser grato à Ponte pelo que a Ponte fez a ele. Então isso pode pesar nessa decisão. Então hoje nós temos aí essa possibilidade de anúncio de Gilson Kleina assumir a Ponte para a 6ª passagem no comando da Macaca. Muita coisa acontecendo lá pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, Júlio. Até um colega hoje perguntou assim, Carlão, o que você acha do nome do Kleina? Eu acho que assim, Carlão, a gente não tem nem mais que debater isso, assim, quem vai ser o técnico, quem é o técnico. Eu acho que esse debate ele já fica em segundo plano para outras questões neste momento mais importantes na Ponte, né? Júlio, você foi. Parece que você leu meus pensamentos. A última coisa que o Kleina vai fazer aqui é treinar o time. Né, ele vem por uma causa até maior do que treinar o clube, né, ou a equipe. Primeiro eu acho que ele vem também para acertar alguma coisinha aí do passado, até para tentar ter um pouco mais de tranquilidade. Mas ele vem realmente para tentar apaziguar os ânimos, extrair aí alguma motivação para os jogadores, acalmar também parte da torcida, né? Porque o Kleina, ele tem aceitação em todas as alas da Ponte Preta, né? Um cara muito equilibrado, o famoso boa praça, e no melhor dos sentidos, né? É o paizão. E os jogadores neste momento eles precisam disso, sabe? Precisam de alguém para aconselhar. O Gilson é bom nisso, né? O Gilson é um cara experiente, rodado no futebol. É um cara que vem para ser uma referência no vestiário, não que o Zanardi não seja essa diferença, não tenha sido, aliás, mas ele é um cara que conhece muito a Ponte Preta, e acho que a ponderação do Gilson, esse equilíbrio do Gilson vai ser importante neste momento. Agora, falar que ele vai treinar o time, que a Ponte vai reagir, não, faz muito tempo que a gente não fala da Ponte Preta dentro de campo, e a gente não vai continuar falando. O Gilson não vem para treinar o time, ele vem realmente para ser um bálsamo aí dentro desse vestiário tão complicado, né, Rafael Pio, que vive a Ponte Preta. O bálsamo foi bom, né? Você gostou, Rafael Pio? Bálsamo é bom, hein? Quando você falou bálsamo, eu pensei no Balsalu Benguê. Aliás, que é um negócio pra passar no machucado, né? Tá todo mundo precisando, né? Cheio de dor. Cheio de dor. No bolso, né? No bolso. Nem se fala. Agora, em relação ao domingo, o Lupe, a gente até trouxe ontem aqui, né, um pouco da estratégia da Ponte Preta. Inclusive, a apresentação do treino é agora à tarde, né? Porque a Ponte está tentando ganhar horas nessa negociação com os jogadores para ver se consegue encontrar recursos para acabar com a paralisação. Mesmo não acabando com a paralisação, o plano da diretoria é jogar, né, no domingo, né? É jogar por quê? Vamos explicar aí algumas situações, né? Segundo, ontem o diretor de futebol, o Marco Antônio Eberlin, deu entrevista para outras emissoras e falou a respeito do que está acontecendo. Eu acredito que quem está na live com a gente deve ter ouvido. E assim, por que vocês não entrevistam ele? Porque vai ser a mesma coisa que vocês ouviram nas outras e tá tudo bem. Enfim, vou parar por aqui. E é o seguinte, a Ponte, ela tá tentando, e ela vai fazer isso, né? Colocar jogadores da base, jogadores que estavam sendo utilizados pelo Márcio Zanardi. Alguns atletas estão com o salário em dia, são aqueles atletas, segundo isso, o próprio Eberlin, em relação a atletas que vêm por empréstimo, né? Lucas Cunha, o Palácios, o Brandão e me foge o outro agora. Da hora. Da hora. Então esses atletas devem participar do treino com os outros atletas da base, e aqueles que estão com as pendências
com mais tempo, ainda devem seguir a paralisação. Então a Ponte ela deve jogar contra o América, o jogo deve acontecer, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande nesses próximos dias. A viagem deve estar marcada para o sábado, né? Porque como o jogo é domingo e BH ali, a questão de voo assim, é curta, né? Tem a todo momento. Então acredito que a Ponte viaja no sábado. Então essa é a situação da Ponte. Para não dar o WO, vai recorrer a atletas da base, esses atletas que estão por empréstimo. E não vai pagar o transfer ban para regularizar aqueles outros atletas? Esquece. Não. Poucos estão treinando em relação daqueles que vieram, ou até mesmo nenhum. Então essa é a situação da Ponte. Não tem jogadores aí à disposição, então vai ter que recorrer à base de novo para jogar contra o América. Mas e se o Gilson Kleina for contratado? A Ponte está no transfer ban, não pode inscrever? Com o treinador é diferente. Tanto é que a Ponte estava no transfer ban e o Zanardi foi contratado. Ele teve o contrato publicado no BID sem nenhum tipo de problema. Então isso não pega com empréstimos, com o treinador, isso pega para registro de novos atletas. A questão do transfer ban, tanto da FIFA quanto o do CNRD, onde a Ponte Preta está com essas pendências. Então se o Kleina for contratado, se o Kleina for regularizado, ele vai para essa batalha dos desesperados lá na Arena Independência contra o América Mineiro no domingo. Mas o cenário é esse. Base e jogadores emprestados provavelmente formarão o time da Ponte contra o Coelho. A tendência é que tenha jogo, né? Até acho que seria emblemático ali, de repente, um WO por parte dos jogadores, até para simbolizar tudo que tem acontecido, um manifesto, né, de fato, uma indignação em relação ao que tudo tem acontecido, mas eu particularmente acho muito improvável, Carlão, até porque tem jogadores com salário em dia, por incrível que pareça. Esses jogadores são, em sua boa parte, aqueles que estão emprestados por outros clubes que honram, né, fazem o básico, que é honrar, o caso do Bragantino, do Coritiba. Esses clubes estão honrando o pagamento desses jogadores que estão na Ponte emprestados. Eu acho que o jogo vai acontecer, né? Seria algo muito triste aí na vida da Ponte Preta, um WO. Ontem, né? O clube foi notícia no Brasil inteiro. Jornal, né, cara? Hoje, cara. Pô, Jornal Hoje. Entrei para fazer o estúdio lá com o Guarizo, o Jornal Hoje no nosso monitor número 8. Jornal Hoje, Ponte Preta, né? Então, olha o momento que chegou. E olha a força da Ponte, né? Porque se fosse um clube pequeno, um clube sem expressão, isso não seria notícia, mas chama muito atenção, realmente. Eu acho que quem é do mundo do esporte, quem é do mundo do futebol, está aí admirado, né? Com tudo que está acontecendo com o time de Campinas. E tá aí, nessa situação, precisa fazer esse jogo, não creio também em WO. E precisa acabar logo, né, essa série. Olha só que coisa, né? Não entramos em setembro ainda e tá todo mundo desesperado aí para acabar logo essa Série B, né? Para Ponte Preta, evidentemente, o Juventude é o líder e quer que logo que continue, porque a fase tá muito boa. Mas para Ponte virou um drama, né? Cada jogo é um drama, você não sabe se vai ter jogo realmente, né? E nestas situações envolvendo a Ponte. Então o cenário é um cenário muito ruim. Eu posso fazer Posso fazer só um outro questionamento aqui em relação à questão do Kleina. O Kleina, nos últimos anos, ele tem assumido trabalhos que clubes periféricos, não tiveram sucesso, né? A gente pega Santo André, a gente pega Itabaiana, Boa Vista, Itabaiana. Itabaiana ele conseguiu ano passado escapar do rebaixamento, né? Que então, foi um feito, né? Foi, Itabaiana é um feito. Porque se esse era o objetivo deles, né? Então foi cumprido. Mas nos últimos anos o Kleina ele está naquela curva descendente, né? Ou seja, a queda. Será que talvez seria também aí uma despedida, né? Claro que melancólica pela situação da Ponte, mas ele não tem culpa e ele sabe que o que vai acontecer, a gente sabe que a Ponte vai ser rebaixada, mas ele não vai ter culpa, mas também para, quem sabe, falar, gente, acho que deu. Fechei ou não? Eu acho que pode ser até uma despedida, como pode também ele fazer parte de um projeto de recuperação para o ano que vem, né? Não sei se é muito utópico o que eu estou falando, né? Falar em recuperação da Ponte, mas tem muita coisa acontecendo, né? Nos meandros do Majestoso ou fora do Majestoso também. Então pode ser. Só que eu acho que o que seduz o Kleina, primeiro por estar fora do mercado, né?
O Kleina está há muito tempo fora do mercado, assim, do mercado mais efervescente, que é o futebol paulista, é uma Série B, uma Série C brigando por acesso, né? O Kleina saiu deste mercado. E com a Ponte, mesmo a Ponte mal, ele se fala. Hoje estamos falando aqui do Gilson Kleina, há quanto tempo a gente não falava, né? Então isso eu acho que pode ser algo que tenha seduzido o Kleina, essa situação da Ponte, né? Pela gratidão que ele falou, e também ele precisa resolver alguma coisinha, né, do passado, né? Ele precisa, mesmo que seja pouco, né, não vai receber o que ele tem de direito, mas algum acordo aí possa fazer com que o Kleina retorne ao estádio Moisés Lucarelli. Agora, Antônio Lupi, Oi. Carlão de Freitas, vocês que são inclusive jornalistas formados, com diploma. Nós tínhamos na faculdade algumas matérias, talvez com nomes diferentes, né? Nós não somos exatamente do mesmo período, né? O Carlão mais experiente, depois o Lupe, depois eu. Mas eram matérias de gerenciamento de crise. Sim. E algo mais recente, né? Esse termo que é o media training, que antigamente era dentro da matéria assessoria que nós tínhamos na faculdade. Então, eu queria dar aqui 2 conselhos de media training gratuitos para Ponte Preta. O primeiro é para Luiz Torrano, porque não existe a Ponte ser matéria nacional, e o presidente da Ponte Preta não aparece em nenhum momento. Nenhum momento. Não existe isso. Não existe. Os jogadores citaram abandono, aí vieram o José Henrique Spessi, o próprio o Marco Antônio Berlim dizer, mas estamos no dia a dia, Não é isso. Os jogadores da Ponte Preta não veem o Luiz Torrano. Os jogadores da Ponte... O próprio Márcio Zanardi disse, né, Lupe, na última entrevista, que ele viu o Torrano uma vez. Isso. Uma única vez. Lá no Rio Grande do Sul, que para mim é uma referência em relação à imprensa, à torcida, dirigentes. Lá no Rio Grande do Sul, quando o Grêmio e o Inter perdem, quem dá a coletiva não é o técnico, é o dirigente. O dirigente vai lá, ele que dá a cara. Ó, perdemos, está acontecendo isso, podem perguntar, os repórteres podem perguntar o que quiserem, que eles não ficam magoados. Aqui em Campinas não é assim, deveria ser porque nós temos torcidas presentes aqui no futebol campineiro, mas dirigentes omissos. E o Luiz Torrano é o maior deles, é o mais omisso dos dirigentes de Campinas, disparadamente. Porque o Romulo Amaro eu sei que é um cara que também não tem tanto traquejo assim para falar com a imprensa, mas ele tá sempre apresentando o jogador, ele se põe à disposição para conversar com a gente, aceita na boa. Mas o Luiz Torrano não. É só no podcast lá, que dá até para ouvir o barulho da folha que ele tá lendo. E tudo bem, ninguém é obrigado a saber falar. Né? Se o senhor, como um grande juiz que foi, né, muito gabaritado, inclusive, tem mais facilidade em escrever e ler, tudo bem, tá tudo certo. Mas o senhor deveria ir a público e falar assim, ó, gente... Com toda a sinceridade do mundo, eu pensava que seria de um jeito, não consegui executar. Eu pensei que daria conta, não consegui dar conta. Eu acho que o momento é de sinceridade, porque a diretoria da Ponte é tão orgulhosa que eles não aceitam. Ontem o discurso é culpa da oposição, porque se a oposição não faz o que fez na segunda-feira, teria dinheiro da SAF, então é culpa deles. Pô, não é a oposição que está dirigindo a Ponte desde 2022, gente. Não é a oposição que em janeiro assumiu o cargo de presidente. Eu já falei inúmeras vezes, para mim a oposição da Ponte é fraca, mas a diretoria é igualmente fraca. Por isso que o meu desejo para o torcedor ponte-pretano é de muita resiliência, muita força. Porque se não aparecer uma terceira via, e talvez essa terceira via não seja nem a questão de um dirigente. A terceira via muitas vezes pode ser, Carlão e Lupe, uma união. Essa pode ser a terceira via. A terceira via. Vocês não amam a Ponte Preta como vocês dizem que amam? Então deixem as vaidades de lado e se unam, porque senão a Ponte Preta vai sofrer sérios riscos de cair no esquecimento. Mas não acaba. A Ponte Preta não acaba porque ela tem uma torcida incrível e que não vai deixar isso acontecer. Mas se vocês amam tanto o clube, vocês deveriam pensar isso. Chegou a hora de unir forças, porque a Ponte não consegue resistir dessa forma. E o Luiz Torrano está na hora de aparecer. Luiz Torrano, a minha dica de media training é a seguinte: convoca uma coletiva. Ah, mas ele fala mal, ele fica sob pressão com os repórteres. Não interessa, não importa mais. Agora o senhor tem que falar do coração. Aquilo que o que o senhor tem de ideia para Ponte Preta. Convoca uma coletiva, os repórteres vão perguntar.
e o senhor vai responder da sua maneira, de maneira sincera e principalmente tentando trazer a torcida de volta. Um pedido de desculpas é o mínimo. É o mínimo. Pedido de desculpas é o mínimo. Porque nós não aguentamos mais. Por que o Eberlin não fala na CBN? Porque ele começa, Ponte Preta, não sei o quê, oposição. Ninguém aguenta isso. Todo mundo de saco cheio. Pode falar, nas outras emissoras não tem problema. Aqui a gente não quer ouvir isso, quer ouvir solução. A gente quer ouvir solução. Ninguém aguenta mais gritaria, ninguém aguenta mais acusação do lado, a oposição é isso, a situação é aquilo. Ninguém aguenta mais, gente. Vocês estão acabando com a Ponte Preta. Luiz Torrano e Eberlin formam a pior dupla de dirigentes da história. Da história. Não interessa o quanto que o Eberlin sabe de futebol, porque ele sabe. Eu, na minha opinião, acho que o Eberlin sabe de futebol. Mas ficou ultrapassado, não aceita entender o momento, não aceita assumir as culpas. Chega! Não tem mais tempo disso. A Ponte Preta precisa, neste momento, de algo novo. Precisa de união. Se não houver união, não vai ter jeito. É Série C, Série A2, não só para 2027, por mais tempo. Porque aí não consegue subir, não vai achando que a Série C vai ser igual ano passado, que foi tudo certo, né, Carlão? A Série C terror. Ficou difícil. A gente tem o exemplo do Guarani, que fez um baita investimento e está com dificuldade. Eu acho que até vai subir, mas eu esperava um pouco mais de tranquilidade. Eu assino embaixo, Júlio, não tem mais o que falar. Tantas vezes eu já discursei, aqueles desabafos e tal, e às vezes falta até um pouco hoje, me falta um pouco de energia, porque esses caras estão conseguindo sugar, né? A imprensa, o torcedor. E o que eu ouço falar de pessoas que já tiveram contato com o Torrano, de pessoas que estiveram nessa assembleia na segunda-feira, é que ele é um cara, ele é pontepretano, né? Ele é pontepretano, mas ele é um cara completamente desconexo com a realidade. Né, eu ouvi falar que, me falaram, né, que na segunda-feira tava lá o pau comendo solto, brigaiada de um lado, brigaiada do outro, e segurança aqui, segurança colar. Diz que ele tava ali na janela do Salão Nobre, meio que, eu não sei, ele é fumante? Eu não sei, parece que é, né? Não sei. Mas diz que ele tava ali na janela, sabe, completamente alheio ao que estava acontecendo, né? E isso, eu vou falar para você, ô Júlio, eu tenho muitas ressalvas com relação ao Marquinho, ao Marco Antônio Eberlin, mas em alguns momentos eu prefiro até o Marco desse jeito que é, né, intransigente, orgulhoso, às vezes fala muito, grita muito, do que a passividade do Torrano. Me irrita muito mais a passividade do Torrano do que às vezes essa maluquice aí do Marco Antônio Eberlin. E você disse em união, você vai falar com o pessoal do Marco, não sento com ninguém da oposição, a oposição também não sento com ninguém da situação. Mas não vai ter jeito, não vai ter jeito. Para solução, para Ponte Preta virar uma SAF, para Ponte Preta iniciar um processo de resgate, as duas alas vão ter que sentar. E aí eu vou ao encontro do que o Júlio disse. Acima de tudo não está a Ponte Preta, né? Todo mundo não saiu cantando hino lá na segunda-feira e tal, mas se acima de tudo estiver a Ponte Preta, pelo menos o diálogo vai ter que ter. A oposição elege aí um cara mais equilibrado, um cara tranquilo para sentar na mesa, a situação vai com o Marco ou com o próprio Torrano, que fora das câmeras é um cara que me parece ser ponderado, mas esse diálogo vai ter que acontecer. Essa birrinha aí vai ter que acabar, até porque essa birrinha que está levando a ponte aí ao naufrágio, né? A Ponte Preta à insolvência. Exatamente. Então, assim, é o momento de começar a considerar essa situação, senão vai ser realmente muito dramático. E o Kleina é um cara que pode, inclusive, de certa forma, ajudar nisso. Sem dúvida. Porque tem trâmite, né? Com todos os lados, né, Carlão? Sim. Eu já ouvi, mas isso é resenha, tá, gente? Isso é conversa de bar. Mas eu já ouvi uma conversa aí que a oposição, ela pensa, oposição não, a situação pensa em eleger alguém da oposição para sentar e conversar. Eu já ouvi resenha de bar. Vamos lá, vamos só pegar a situação da ponte hoje. Vamos pegar ontem, por exemplo. Ontem tava tudo de pernas pro ar. Sim. Greve, tava treinador que... caos total. Um caos. E aí você vai na página da oposição, em vez dos caras oferecerem essa ajuda, gente... Não vai ter jeito. Não, é agora a hora da renúncia de todo mundo. Aí entra o rapaz lá que apresentava o jogador lá, que era do marketing, o Ricardo, chama? Dr. Ricardo. Convocando e pedindo renúncia e usando a rede social.
parece que para pisar ainda mais naquele paciente que tá doente, sabe? Então, um usa a rede social para acabar e acusar a situação, que é a oposição, e o representante da Ponte, que no caso ontem, falando com as emissoras sobre Berlim, com a gritaria danada. Porque uma coisa é certa, eles não vão, o Marco Antônio Herbem e Luiz Torrano, eles não vão sair da Ponte, não adianta, pode ter campanha, pode ser o que for, a não ser que aconteça algo muito grave e que ficaria insustentável, mas eles não vão sair, e a Ponte ela necessita da SAF, por isso vai ser importante o diálogo. Esse orgulho vai ter que acabar. Não consigo olhar para o Eberlin? Não interessa, você não torce para a Ponte, vai ter que sentar com o Eberlin. O Eberlin não consegue olhar na cara de quem é da oposição? Eberlin, não interessa, você vai ter que fumar o seu cigarrinho olhando para a cara da oposição. Então não tem jeito, eu acho que esse diálogo vai ter que acontecer. Essa SAF, tendo o entendimento dos gestores pontepretanos e aí dos dois lados, ela vai ter que sair também, e ela só vai sair se houver esse entendimento, porque senão a oposição vai continuar, né, bloqueando o trabalho da situação, e a situação vai aí tentando de alguma maneira que essa SAF aconteça, e o pior de tudo é a Ponte, aí cai para a Série C, depois cai para D, Série A2, Série A3, e o clube vai perdendo aí calendário e vai perdendo espaço. Bom, gente, é isso. Nosso CBN Esportes desta quinta-feira. Amanhã a gente tem mais notícias. Opa, peraí. Preciso sortear. O momento agora? Os ingressos. Os ingressos aqui pra galera do Guarani, ó. Deixa eu pegar o primeiro aqui, ó. Bom dia, Bugrão ganha 3-0. Rafael Fernandes ganhou. Deixa eu ver aqui, ó, o outro. Quero participar do sorteio. Quem que é esse aqui? É o 1652. É o Edson. Ganhou. Bom dia. Bom dia, CBN Esportes. É o Misael, da Vila União. Quero ganhar ingresso pra ver a vitória. Ganhou, então aí, ó. 3, faltam 2 aqui. Deixa eu pegar mais um. Deixa eu ver aqui, ó. O Luiz. Hoje sempre Guarani, 3-0. Ganhou. E o Mauro também ganhou ingresso aqui. Tá falando que o Bugrão vai ganhar apertado de 1-0. Eu vou entrar em contato com todos eles para informar como retirar aí os ingressos. Boa. E quero agradecer todo mundo aqui da live do YouTube, Julião. Valeu, Carlão. Valeu, Lupe. Abraço aí pra Rafael Ângelo Pio. Hoje tem voleibol hoje aqui na CBN. Voleibol. Vôlei Renata contra o Guarulhos. É isso aí, gente. Amanhã estamos de volta, hein, com o CBN Esportes especial aqui no YouTube às 11 horas. Um abraço a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.